e é considerado uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil. Cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos foram despejados na bacia do Rio Doce. 19 pessoas morreram. As aulas nas redes estadual, municipal e privada estão suspensas até a sexta-feira em Rio Branco por causa da morte de 2 inspetoras num ataque no Instituto São José. As vítimas foram identificadas como Alzenira Pereira da Silva, de 53 anos, e Raquel Salles Feitosa, de 37. O velório delas será ainda hoje. O crime foi cometido por um aluno de 13 anos que ainda feriu uma outra funcionária e uma estudante. Segundo o governo do Acre, as inspetoras morreram ao tentar impedir a ação. A arma usada pertencia ao padrasto do estudante, que assumiu a autoria do ataque e foi apreendido. 3 times brasileiros entram em campo hoje pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Às 9h30 da noite, o Fluminense enfrenta o Independente Rivadavia na Argentina e o Corinthians encara o Santa Fé na Colômbia. Às 11 horas, o Cruzeiro joga contra a Universidade Católica em Santiago, no Chile. Pela Copa Sul-Americana, o Vasco enfrenta o Audax Italiano no Chile às 7 da noite e o Botafogo recebe o Racing da Argentina às 9h30. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração. Liga dos Campeões, definido o primeiro finalista da competição. É o Arsenal, que venceu o Atlético de Madrid em Londres com gol marcado por Saka no fim do primeiro tempo. Hoje à tarde, o Bayern de Munique recebe o Paris Saint-Germain e precisa vencer por 2 gols de diferença. Na partida de ida, deu Paris 5-4. O duelo começa às 4 da tarde. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você e um excelente dia pra quem acompanha o CBN Esportes. Guarani começou a preparação pro duelo contra o Maringá. Ontem teve jogo treino para os atletas que tiveram poucos minutos em campo, mais jogadores do time sub-20. Vitória pra cima do Paulínia por 6-1. O técnico Hélio Cizenando ainda tem algumas dúvidas. Luca, Isaac e Emerson, que deixou o campo ainda no primeiro tempo para a entrada de Renan Castro. Esses 3 podem ficar fora do jogo contra o Maringá. Em jogo remarcado pela Série C, ontem à tarde o Ipiranga venceu o Ituano por 2-0 em Erechim. O resultado impactou a colocação do Guarani, que agora é o 6º colocado com 9 pontos. Os gaúchos subiram para a 4ª colocação com 11. E o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O Palmeiras voltou a vencer na noite desta terça-feira e reassumiu a liderança do grupo dele na Libertadores. Em Lima, no Peru, o Alviverde bateu o Sporting Cristal por 2-0, com um gol de Flaco Lopes e outro de Ramon Sosa. Pela Sul-Americana, o Santos voltou a tropeçar, 1-1 com o Recoleta fora de casa, mesmo depois de ter saído na frente.
Hoje o Corinthians enfrenta o Independente Santa Fé na Colômbia às 9h30 da noite e uma vitória classifica o alvinegro. Já na quinta, o São Paulo encara o O'Higgins no Chile pela Sul-Americana. Copa Sul-Americana, outros brasileiros estiveram em campo ontem à noite. Pelo Grupo B, o Atlético Mineiro empatou com o Juventude do Uruguai no Estádio Centenário 2-2. O resultado deixou o Galo na última posição do grupo com 4 pontos. Já o Grêmio fez bonito, atropelou o Deportivo Riestra na Argentina 3-0. Tricolor é o líder do Grupo F com 7 pontos. E agora o destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupi. Macaca que enfrenta o Sport do Recife, sábado no Moisés Lucarelli. O técnico Rodrigo Santana ainda aguarda David Braz e também Elvis. Existe um otimismo pela presença dos atletas, pelo menos na lista de relacionados. Por outro lado, 2 desfalques, Luiz Felipe e também o Cavalcante, Murilo Cavalcante, que saiu machucado lá do estádio 1º de Maio, na derrota da Macaca por 3-0 para o São Bernardo. LBF, as meninas do Unimed Campinas voltam a jogar hoje à noite. As campineiras se enfrentam o Maringá fora de casa. Campinas busca a recuperação após a derrota para o SESI Araraquara no último final de semana. Central do Chaibe com duelos sul-americanos. Grande abraço, bom dia para você, Chaibe. Fala, Júlio Nascimento, muito bom dia ouvinte CBN, fase de grupos da Libertadores, 4ª rodada, hoje tem duelo decisivo para o Fluminense. Fluminense, lanterna do grupo, enfrenta justamente o líder, o Rivadavia. Jogo lá na Argentina. O Fluminense tem que buscar a vitória para permanecer vivo na competição. Hoje também, além do jogo do Corinthians fora de casa na Colômbia contra o Santa Fé, tem Cruzeiro em ação às 11 horas da noite. Isso mesmo, 11 da noite tem Universidade Católica lá do Chile contra o Cruzeiro, jogo no Chile. E pela Sul-Americana, um clássico também muito legal de se acompanhar, 9h30 da noite, o Botafogo recebe o Racing Club da Argentina, jogo lá no Newton Santos, o Engenhão do Rio de Janeiro. E agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Ontem acompanhei o jogo do Santos e gostei do que vi até o minuto 80. O Santos efetivo, o Santos criando, o Santos com jogadas, com lucidez. E tudo isso, sim, capitaneado tecnicamente pelo Neymar. Eu acho que o Neymar e o Releiser hoje são os grandes jogadores do Santos. O Neymar assumiu a responsa, fez gol, criou jogadas, perdeu um gol que poderia ter matado o jogo, né? Mas ali acho que faltou a condição física também, já cansado. Mas quando chega, faltando 5, 10 minutos, o time do Santos cai de uma maneira assustadora e cedeu o empate ontem, comprometendo aí a campanha na Copa Sul-Americana. Mas deu sinais, porém os resultados ainda não estão aparecendo. O Carol tá falando do Santos, comprometendo a campanha na Sul-Americana, mas felizmente pro Santos a tragédia, entre aspas, não é tão ruim assim, não. Pelo grupo D, ontem o São Lourenço empatou fora de casa com o Cuenca. O São Lourenço é líder, tem 6 pontos. Cuenca, o segundo, com 5. Recoleta com 4. E o Santos, na última colocação, tem 3 pontos. Apenas 3 pontos do líder. E joga justamente contra o São Lourenço em casa, podendo então tirar essa diferença, né? Muito bem, 11 horas e 11 minutos. Convidando você, ouvinte, a mandar sua mensagem e participar aqui também com a gente. 99186-9070. 99186-9070. Fique à vontade para interagir e mandar o seu recado aqui durante a nossa participação no CBN Esportes, que tem trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:12. CBN Esportes Campinas. Já imaginou viver onde cada detalhe foi pensado em quem valoriza o extraordinário? Casa Arborais Alta Vista, uma experiência inédita de conforto, exclusividade e qualidade de vida. Condomínio fechado com casas de alto padrão inteligente e uma área de lazer incomparável. Piscina com spa, deck molhado e o privilégio de um paraíso particular.
Acesse casarborais.com.br e viva além das expectativas. De um lado, o Vôlei Renata, do outro, o Cruzeiro. Novamente, as duas equipes se encontram na decisão da Superliga. Na temporada passada, o time mineiro levou a melhor, só que o Vôlei Campinas quer dar o troco. Domingo, 10 da manhã, no ginásio do Ibirapuera, tem a grande decisão entre Vôlei Renata e Cruzeiro. E aqui na CBN, você acompanha as emoções da partida com Rafael Pio, Renata Rondini e Marco Guarizo, direto da capital paulista. Vôlei Renata e CBN Campinas, juntos na decisão da Superliga 2025-2026. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Onze horas e 3 minutos. Mário Quintino com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Marião. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da região central de Campinas. Mais cedo tinha semáforos intermitentes na Doutor Quirino, no cruzamento com a Barreto Leme, também com a Benjamin Constant. As equipes da INDEC ainda atuam nesses locais, então atenção pelo trecho. Ainda na região central, a Francisco Glicério tem movimentação intensa, principalmente da Orozimbo Maia até a chegada para Benjamin Constant e também mais à frente no acesso para Moraes Salles. Atenção pela região. A Moraes Salles com movimentação intensa nos dois sentidos na região do Laurão, principalmente para quem sai do Nova Campinas, vai em direção da região central. Ali pelas proximidades, quem segue na Carlos Stevenson encontra boas condições na saída do Nova Campinas para seguir em direção da região do Cambuí. Júlio. Boa, Fábio. Boa, Mário Quintino. Obrigado pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação com mais detalhes do trânsito, agora 11 horas e 14 minutos. Seu cão se coça bastante? Pode ser alergia. Com Zenrelia é alívio desde o primeiro dia. Peça ao veterinário de sua confiança. Com Zenrelia, tudo fica zen. É simples e seguro. Ao realizar sua declaração, você tem o poder de destinar até 3% do imposto devido diretamente aos fundos municipais da criança e do adolescente. E você ainda pode destinar mais 3% ao fundo do idoso. O melhor de tudo? Essa escolha não custa nada a mais para você. Se você declara como pessoa física, fique atento. O prazo se encerra no dia 29 de maio. Faça parte deste movimento. Seja um leão solidário. Doe para quem mais precisa. Apoio CBN Campinas. Você está com fome? O Giovanetti Dom Pedro está no iFood esperando o seu pedido. Tem lanche, prato feito, petisco, sobremesa, bebida, tudo com aquela tradicional qualidade que você já conhece. Atendemos Alphaville, Mansões Santo Antônio, Parque Primavera, Barão Geraldo, Paulínia e região. Faça seu pedido agora. É só abrir o app do iFood e buscar por Giovanetti Dom Pedro. Giovanetti, historicamente o melhor. O mercado imobiliário exige informação de quem entende do assunto. Por isso, na hora de realizar seu sonho, é importante estar de olho nas notícias. Todo sábado às 11 da manhã, com Léo Gaspar Mota e Rafael Pio, negócios imobiliários com LG Mota Mega Store. Análises estratégicas, tendências e boas dicas para quem quer investir. Negócios imobiliários com LG Mota Mega Store. Certeza de bons negócios e ótimas oportunidades. Oferecimento Casa Arborais, condomínio fechado de 3 a 4 suítes, obras iniciadas. Avenida 105, visite o decorado em frente ao Shopping Iguatemi Campinas. Azul, o seu futuro mora nos detalhes. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 17 minutos, sem perder tempo, vamos convocar Gabriel Dudziak, trazendo informações então do futebol paulista, em especial os jogos de Palmeiras e Santos. Em duelo direto pela liderança do grupo na Libertadores, o Palmeiras teve algumas dificuldades nos primeiros minutos contra o Sporting Cristal, mas melhorou bastante após a parada para hidratação e abriu o placar aos 31 minutos. Em jogada pela esquerda, Arias cruzou e Flaco Lopes completou para as redes. Em busca da igualdade, o Cristal passou a atacar mais, a errar mais e a dar mais espaço aos contragolpes. Em um deles, Flaco Lopes arrancou, cruzou, a zaga afastou e Sousa fez.
Daí em diante, o Palmeiras só administrou o placar, contou com Carlos Miguel lá atrás e venceu por 2-0, reassumindo a ponta da chave, agora com 8 pontos. Para o técnico Abel Ferreira, o time fez o que pôde em meio a condições adversas. Há 4 jogos seguidos que andámos a jogar de 2 em 2 dias, agora lhe posso dizer uma coisa. Sabemos que podemos fazer melhor, mas temos que olhar para o contexto. O Santos também jogou, mas pela Sul-Americana. No Paraguai, o Peixe teve bola e chutes a gol contra o Recoleta, mas faltava ter uma grande jogada bem finalizada. Foi o que aconteceu aos 40 minutos, com Neymar. No segundo tempo, o Recoleta se mandou à frente, mas tinha muitas dificuldades para encaixar ataques. Já o Santos tinha contragolpes e oportunidades, mas desperdiçou todas as chances criadas. No finzinho do jogo, o Recoleta chegou numa bola parada e empatou, 1-1. Resultado que mantém o Santos na lanterna no grupo na Sul-Americana e que refletiu a incapacidade do time de ser contundente na visão do técnico Cuca. Um jogo, de novo, bem jogado. Não adianta o Cuca falar que está bem jogado. Sim, está bem jogado, mas não põe a bola para dentro. Hoje às 9h30 o Corinthians encara o Independiente Santa Fé na Colômbia pela Copa Libertadores. O técnico Fernando Diniz terá o retorno do lateral direito Mateuzinho e do zagueiro Gustavo Henrique, e uma vitória classifica o time à próxima fase do torneio continental. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Muito obrigado, Gabriel Dudziak. Começando pela vitória do Palmeiras. Tranquila vitória ontem, Fábio Scheib. Protocolar, né? Protocolar. A partir do momento do gol, realmente. Né? Bola na rede é o que interessa. Fazer um negócio rapidinho. Estava em cima do Palmeiras antes do gol do Flaco Lopes. Tentando... Olá? Oi. Agora sim. O Sport Cristal estava tentando chegar ao gol do Palmeiras também. Estava chegando com perigo, mas o Palmeiras num contra-ataque aí muito bem armado pelo Arias também pelo Sousa, conseguiu marcar o gol com o Flaco Lopes. Flaco Lopes se definindo como um grande goleador mesmo, dentro da área, sabe fazer, tem o caminho do gol também. E na segunda etapa, um gol muito cedo do Sousa acabou dando números finais. Aí o Sport Cristal até tentou, mas uma boa atuação mais uma vez do Carlos Miguel conseguiu fazer o Palmeiras sair ileso da partida. O Palmeiras que vence a primeira partida fora de casa na Libertadores, assume a liderança do grupo e agora define esta fase de grupos com 2 jogos no Nubank Park, não é mais Allianz Parque, né? Agora então é Nubank Park, 2 jogos em casa aí para definir a posição neste grupo da Libertadores. E aliás, só antes de a gente passar pro Santos aqui, falar, né, Carlão, do Flaco Lopes, o Fábio disse, né, sobre esse poder, esse faro que ele tem pro gol, né, mas é muito legal ver a movimentação do Flaco Lopes, né, isso ajuda demais o ataque do Palmeiras. Ele tem muito essa sensibilidade de preciso sair, preciso construir mais ali a partir do meio campo, então hoje é uma das peças mais importantes desse time do Palmeiras, né? Cara, o Júlio parece que participou do nosso café hoje, né? Porque foi justamente. Pago pelo Fábio Scheib, hein? Lógico, né? Mas fazia tempo também, né? Mas abençoado pelo Padre Marcelo. Exatamente. Cara, a evolução do Flaco é algo assustador pelo lado positivo, né? Porque acho que a segunda temporada também, ele tinha até o apelido de Fraco Lopes, né? Porque era um jogador que entrava, hora ou outra fazia os golzinhos dele, mas não conseguia ter contundência. Mas nas 2 últimas temporadas ele virou protagonista. Seleção argentina e tudo mais. E outra, Julião, virou um ativo do clube. O Flaco fatalmente vai para a Copa do Mundo defender a seleção argentina. E isso vai valorizar o jogador. E aí, rapaz, tem 24 anos o Flaco? 24 anos. Olha o lucro que o Palmeiras vai ter com ele. Dificilmente ele termina a temporada, se ele permanecer neste ritmo, inclusive na Copa. Ele que chegou em 2022, né? Era até, como você disse, muito contestado pela torcida também, mas a gente tem que justamente enaltecer o trabalho da comissão técnica, né? Que viu um talento ali, um jogador que jogava no Lanús. Por muito pouco, não foi mais um talento desperdiçado. O River Plate veio forte. O River Plate veio forte, porque sabe o que é isso? É o imediatismo do futebol brasileiro. Tem que dar certo. Nós estávamos falando do Merentiel. Chegou os dois juntos, né? Chegaram o Merentiel e o Flaco Lopes. Mas o Merentiel estava jogando bem também no Boca, quando ele saiu do Palmeiras. Agora, no Boca, isso eu ia falar, no Boca ele é estrela. Sim. E no Palmeiras ele também teve muita dificuldade. Dificuldade não tinha espaço também, né? Porque foi a época que jogava, o ataque era com o Dudu, com o próprio Rony também, ele ficava um pouco como
escanteado ali, acabou saindo, mas a torcida queria, na verdade, que saísse o Flaco Lopes. Sabe um outro que foi pro Palmeiras e eu acho que também teve poucas oportunidades? É porque a gente não tá no dia a dia, aí também fica difícil, né? Saber se o cara tá se entregando 100% nos treinos, porque o que escala é o treino. Sim. Pelo menos é o que a gente pensa. O Rômulo, do Novo Horizontino. Cara, um rapaz trabalhador, bom jogador, quando tava lá no Novo Horizontino, não conseguiu. É difícil também. E agora, a gente também tem que dar destaque pro Sousa, hein? Sousa tá jogando muita bola também, viu, Júlio Nascimento? Evoluindo também, é um jogador acho que não tem acompanhado, né? No esquema do técnico Abel Ferreira. Ainda mais com essa saída do Vitor Roque agora machucado, o Sousa assumiu um papel fundamental ali, tem dado conta do recado, né? Mas o Rômulo, só voltando ao assunto, eu acho que o imediatismo do futebol, mas eu acho que o Rômulo também, ele se assustou, né, com aquilo, porque o cara sai do Novo Horizontino, ele é cria do Novo Horizontino, ou seja, ele nunca passou por essa monstruosidade que é o Palmeiras, que é uma grande equipe, né? É algo maluco. Eu me lembro, vou contar uma historinha, que a Ponte tinha um atacante, Gian, canhotinho, bom de bola, cria da Ponte, era ele e Luiz Fabiano na base. E o Gian, em 2003, ele despontou na Ponte do Abelão. E ele virou um jogador importantíssimo, um cara que foi vital para a permanência da Ponte naquele ano, em 2003. E ele foi para o São Paulo em 2004. Giancarlo, depois foi para o São Caetano e tal. E hoje é pastor e tal, rapaz, super gente boa. E no São Paulo, cara, e a Ponte a gente sabe, tem uma pressão, uma imprensa que cobra, né? Aquele tempo existia o contato da imprensa, o dia a dia do clube. Cara, ele chegou no São Paulo, aí depois de uma resenha, ele já em Campinas, e falou, é assustador. Você sai de uma Ponte Preta para ir pro São Paulo, a Ponte que é um clube já com uma certa expressão. É maior que o Novo Horizontino. E a dimensão do São Paulo, ela é gigantesca. Se o cara não tiver cabeça, se o cara não conseguir aí, né, ser um cara extrovertido e, claro, jogar, ele tem muitas dificuldades. E o Rômulo, ele sai do Novo Horizontino, que é um clube com dimensões menores, com investimento menor, que não tem uma imprensa que cobra bastante. Ele chega num Palmeiras estelar como é hoje, é difícil também pro cara, né? Às vezes a timidez não é fácil. Essa mudança ela é muito drástica de um time de menor expressão para um gigante da capital, ainda mais um Palmeiras. O Ceará foi bem, né? É razoável também, né? Não ficou, né? Muito bem, sobre o Santos ontem, tudo parecia que seria uma partida tranquila, começou legal ali com o gol do Neymar. Depois, mais uma vez, o Santos desanda, né? Gol perdido pelo próprio Neymar, substituição do Gabigol com polêmica, gol de empate. Meu Deus, que fase do Santos, hein? Nesse mesmo café eu conversava aqui com o Fábio Scheibe preocupado, né, com o momento do Santos. E eu falei, pô, o Santos jogou bem, o Santos jogou bem. Não merecia ter sofrido o empate. Agora, você tem que jogar bem os 90 e os acréscimos, né? O Santos baixou demais, principalmente fisicamente, caiu demais de produção, permitiu ao Recoleta gostar do jogo e empatar. Neymar jogou bem, acho que foi o melhor do Santos, né? Ele e o Roleiser ali, os jogadores que assumiram a responsabilidade, poderia ter definido, o próprio Cuca disse isso na entrevista, né? O Santos perdeu um caminhão de gols, não só o Neymar. Agora o Gabigol, Julião, você tocou no assunto, nossa mãe, tá... Cara, na gíria do futebol, pelo amor de Deus, na gíria a gente fala, né, tá roubando, né? Nossa, não consegue dar um passe, não consegue concluir uma jogada, completamente alheio ao jogo. Mas ele tem números, mas o Santos, quando o assunto é gols, ele tem uma participação interessante no ano. Eles são bons mesmo, mas cara, ontem contra o Palmeiras eu acompanhei, tá assustador. E ontem então, Deus me livre. Mas rapidinho, você vê como é difícil jogar com o Neymar agora que os caras estão começando. Sim. Quando pega Roleiser, quando pega Gabigol, quando pega Neymar, o bom tempo também tá começando a pegar o tempo. Desculpa aí, do Neymar. Eles estão começando a dar aqueles toca espaço futuro, toca, muito legal. Quando o Santos vem com essa bola... Só que na hora de mandar pro barbante... Tá faltando isso. Quando o Santos vem com essa bola, vem Neymar, o próprio Gabigol, quando está inspirado, ele consegue trabalhar bem com o Neymar. O Bom Tempo também está assumindo um espaço legal no Santos. O Roleiser, que vive uma boa fase. É legal de se ver. Agora, cara, o Santos não mantém o ritmo. A queda física ela é drástica. Dos 15 minutos do segundo tempo em diante, é um terror. É um time envelhecido. Faz 3 semanas que você fala a mesma coisa, cara. É, o verdade. Santos jogou bem, e nessas 3 semanas foram 4 jogos e 4 empates. Contra o Bahia jogou bem, abriu 2-0, mas sofreu um empate. Verdade. Contra o San Lourenço jogou bem na Argentina, também sofreu um empate. Contra o Palmeiras
jogou muito bem também, sofreu empate. Né? E ontem também, mais uma vez, acabou saindo na frente e sofreu empate. O Santos tem que definir melhor aí as situações criadas. Pode criar bastante, mas está pecando justamente na finalização, né? Empate não leva a lugar nenhum. Não, só patina. Carlão, hoje tem Corinthians e Santa Fé, hein? Oportunidade do Corinthians aí continuar a boa caminhada na Libertadores. Encaminhar a classificação, permanecer vivo na luta para ficar em primeiro lugar entre os primeiros, né? Para poder definir tudo na Neoquímica Arena. Não tem o Memphis mais uma vez. É um Corinthians que precisa se recuperar, né? O jogo contra o Mirassol não foi legal, vinha numa boa fase, principalmente defensivamente, não tomando gols. Mas hoje um jogo em que, apesar de ser na Colômbia, toda a pressão do Santa Fé, a necessidade do Santa Fé em pontuar, eu acho que é um jogo que dá para o Corinthians voltar para o Brasil com os 3 pontos. Mas tem que pensar no brasileiro também, na situação complicada no brasileiro. E tem justamente no domingo o clássico contra o São Paulo. Joga na Neoquímica Arena, é verdade, mas enfrenta um rival e vencendo fora de casa. São Paulo que vai jogar também fora de casa no meio da semana, também joga amanhã, mas o Corinthians tem que voltar com gasto total aí para esse jogo contra o São Paulo, porque no brasileiro a situação está se complicando. É verdade que é o começo ainda, mas já são 14 rodadas e o Corinthians permanece na zona de rebaixamento. Isso pode ser complicado daqui para frente, né? Mas hoje acho que o Corinthians também tem chance de vencer, encaminhar bem aí a vaga. Amanhã a gente vai falar mais do São Paulo, né? Que como o Dudzak disse, tem o Rings pela frente aí fora de casa. Um tempo aqui pra gente registrar as mensagens dos ouvintes. Bom dia, CBN, Gabigol e Maranhão do Bugre. Acho que estão competindo pra ver quem é pior. Meu Deus, que fase. Que fase passam esses atletas, cada um em suas respectivas séries. Manda aqui o Pércio Palmeira. O professor Amaro tá mandando aqui a mensagem. Vou passar aqui o seu feedback, professor Amaro. Obrigado pela mensagem. Bom dia, JN, Fábio, Lupe, Carlão. Tamo junto, Charonal. Antônio Lupe, pelo amor de Deus. Após 70% de posse de bola do Santos ontem, para de advogar para o menino Neymar ir para a seleção. Acabou. KKKKKK. Cristiano Salvione, gostei muito da sua foto com o padre Marcelo Horse. O homem é bruto. Bruto, galopante e indomável. Indomável. Nossa, o padre Marcelo Horse no lado da Yasmin, editora do G1. Parecia que ela, porque ela é era uma criança, né? Ele também tirou uma catalitinha aqui, a Thalita Souza, também pequenininha. Exatamente, mas que gente boa. O padre Marcelo Rossi hoje visitou aqui, participou do Bom Dia Cidade, muito legal. Pra quem torce o padre Marcelo Rossi? Time do povo, né? Ele já foi até da Gaviões. Corinthians. Aliás, eu fui tirar uma foto com ele, falei, padre, eu só preciso também... Porque eu fiz um vídeo pra minha mãe, né, que ama o padre Marcelo Rossi. E aí ele falou assim, vamos ler fora. Eu falei, eu preciso falar do seu Corinthians que joga hoje. Ele falou assim, então fala com fé porque vamos ganhar. Eu falei, pode deixar. Aí ele falou... Ganhar do Santa Fé, né? Olha Santa Fé, olha aí, ó. Curioso, né? Ele já complicado. Porque ele falou assim, vamos ganhar. Eu gostei desse Isso, o time do povo, né? Eu pedi uma bênção também para muitos clubes. Bom dia, amigos da CBN. Um excelente quarta-feira a todos. Cuidar do Corinthians. Como otimista que sou, estamos próximos da sexta-feira, mas os corneteiros de plantão virão que a semana está muito comprida. JP de Moraes mandando aqui. Ô Júlio, só uma notícia também. Ontem o Galo empatou com o Juventude do Uruguai, 2-2 fora de casa. E após a partida, a diretoria do Galo anunciou que o meia Gustavo Scarpa estará livre no mercado. O Galo pretende negociar o jogador, que fez sucesso no Palmeiras também. Foi pro Galo, não teve muito sucesso também, apesar de jogar bastante. Ele já fez 10 jogos no Brasileiro. O Galo não vai colocar ele mais para atuar pelo Brasileirão, visando uma transferência para outra equipe do Brasil. Seria um bom reforço para muitos clubes. E ontem o Fluminense anunciou oficialmente o Hulk. É verdade. O Hulk é do Flu. Essas negociações. E aí o Galo vai lá e confirma a despedida do Hulk para domingo. Pô, a torcida do Atlético totalmente furiosa com isso. O cara foi anunciado pelo Fluminense. Não tem clima nenhum, né? Até porque daqui a pouco tem um Fluminense Botafogo. Daqui a pouco tem um Fluminense Galo, e o Hulk vai lá e mete 3 gols no Galo. E assim, e é arriscado, hein? Porque a gente sabe que futebol é pegado, o Hulk não vai tirar o pé. Já pensou? Deus me livre o guarde? Ele vai pro jogo, não vai? Ele não vai pro jogo? Então esquece. Eu não sei. Não, porque se ele for pro jogo é perigoso ele machucar, e aí? Lógico, pelo amor de Deus, vai ser só... Ele vai pro jogo ou não vai pro jogo, Fábio Charles? Que jogo você tá falando? Jogo contra o Botafogo. Não, Lupe, não pertence mais ao Atlético. Ele já é do Fluminense. Ele só vai falar tchau pro pessoal, ele não vai jogar.
Não. Tem certeza? É um evento pré-jogo do Botafogo. Liga pro Hulk aí. Deixa eu falar com ele. Olha, a gente vai ligar pro Hulk aqui enquanto esse intervalo, 11h32. Repórter CBN. A soma das condenações por crimes sexuais contra o líder religioso João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, caiu de quase 480 anos de prisão para 211. A redução decorre de decisões que reconheceram prescrição, decadência do direito de representação, arquivamentos e revisões de penas aplicadas inicialmente, além do acolhimento de teses apresentadas pela defesa. Desde 2021, João de Deus cumpre prisão domiciliar em Anápolis, em razão da idade avançada e das condições de saúde. A empresária suspeita de agredir e torturar uma empregada grávida no Maranhão foi condenada em outubro a 6 meses de detenção em regime aberto por falsa acusação de roubo contra uma ex-babá. Carolina Estela Ferreira dos Anjos havia acusado a então funcionária depois do suposto sumiço de uma pulseira de ouro. Como a empresária era ré primária e teve condenação inferior a 1 ano, a pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade. Procurada pelo portal G1, Carolina Estela afirmou que colabora com as investigações e que apresentará a versão dela no momento oportuno. A empresária também declarou que repudia qualquer forma de violência, especialmente contra mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade, e pediu que não haja julgamento antecipado enquanto o caso é apurado. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 35 minutos. Meus amigos, acordei agora, hein? Tamo ligado aqui em vocês. Soltar a voz do Domingão em Salto. Abraço. Peraí. O Mauro acabou de acordar. 11h35. É que ele foi citado hoje de manhã. É verdade. É que às vezes ele tem show. É verdade. Ontem era terça, pega um O Rafael pubzinho. Pio vai entrar em contato. Às vezes Mauro tem Lins. um pubzinho aí Mauro até Lins. tarde, né? Pode ser. Aí saiu na madruga. Né? Vida. Saiu na madruga, bicho. É o horário de acordar mesmo. Pra quem é artista, é isso aí. O cara é da madrugada. Pergunta aqui, ó, do Leandro e do João pra você, Fábio Scheibe. Puyol foi gênio ou um zagueiro comum? E aí? Zagueiro comum, né? Zagueiro comum, Puyol? E aí, Carlão? Gênio da posição ou zagueiro comum? O zagueiro acima, mas gênio... Zagueiro raçudo, inclusive. Mas zagueiro comum também não, né, Fábio Scheibe? Não. Ele falou, o gênio comum. Eu falei, comum. Não, você pode falar assim, não. Você pode criar um meio termo. Não, na minha opinião, é um zagueiro nota 7,5. Só que pelo comprometimento dele com o Barcelona, ele é raçudo. Né? Se você tivesse que contratar um entre Puyol e Fábio Cannavaro, quem você contrataria? Foi elite. Eu contrataria o Puyol. Julião, você já começou. Você tá sempre dando errado, né? Impressionante. Você já começou a acompanhar a série do Ronaldinho ou não? Já zerei. Já zerou? O Cannavaro, o Puyol tem um papel importantíssimo, né, na vida do Ronaldinho Gaúcho. E quando o Ronaldinho vai pro Milan, tem aquela taça Juan Gamper, né? Do Barcelona. E o Ronaldinho tava meio receoso em jogar pelo Milan contra o Barcelona lá no Camp Nou. O Puyol ligou pro Ronaldinho e falou assim: você nunca será mal recebido aqui em Barcelona. Claro. Cara, ele foi Isso Então vamos lá. A última, antes antes do nosso quintal aqui. Puyol. Não, Fábio Cannavaro ou
Paolo Maldini. Maldini o dia todo. Em todos os sentidos. Vocês não têm argumento. Maldini. Não, cara, o Maldini foi um dos maiores zagueiros da história do futebol, cara, não só da Itália. Não, mas aí de todos os tempos. O Piol é um tonhão com grife. Aí o Fábio Acho que a gente pode falar de Guarani e Ponte Preta. Vamos lá. Continuar aqui o nosso programa, só mandar... Boa resenha, boa resenha. Só mandar um abraço aqui pro nosso ouvinte Alessandro, o Neymar Júnior. Rapaz, palavras fortes aqui, hein, do Alessandro. Vamos lá. Aspas pro ouvinte. Vai dar processo, não? Não, é a opinião do Alessandro aqui, né? Aspas pro ouvinte aqui, ó. Júlio, bom dia. O Neymar é o câncer do futebol brasileiro. Onde põe o pé, destrói. Foi assim na seleção. Está sendo assim no Santos. Haja vista que o Vojvoda passou 5 anos no Fortaleza, no Santos nenhum. Se levarem pra Copa, volta antes da hora. É a opinião aqui do Alessandro. Eu acho que é um termo antiquado aí. E para um cara que, apesar de ter algum comportamento controverso, é um cara super vencedor no futebol. Um cara que tem Libertadores pelo Santos, Recopa pelo Santos, Champions, estaduais pelo Santos, Champions Barcelona, títulos e mais títulos pelo Barcelona. É um cara que fez uma carreira fantástica. Tem problemas, erra demais, tem errado muito, mas é um dos grandes da história do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. Não concordo e recrimino o palavreado que você usou para falar, não só do Neymar, mas não foi legal. 11h39, bora, Antônio Lupe, falar do Guarani, meu caro. Vamos começar com o Bugre. Ontem teve a reapresentação do elenco após a vitória em cima do Santa Cruz por 1-0, mas aquele 1-0 suado. O gol saiu no apagar das luzes, como gosta de dizer aí os mais antigos, no fim ali do túnel, enfim. O Guarani conseguiu essa vitória, só que na manchete você já disse, né, com o complemento da rodada, o Guarani caiu uma posição, mas o mais importante, tá dentro da zona de classificação. O Guarani é o 6º colocado com 9 pontos. E olha só que legal, hein? O duelo contra o Maringá na segunda-feira vai colocar frente a frente duas equipes que têm campanhas bem parecidas. O Maringá também tem 9 e o Guarani com 9 pontos. O Maringá é o 5º, o Guarani é o 6º, porque o Maringá tem uma vitória a mais que o Bugre. São 3 vitórias do Maringá contra 2 vitórias do Guarani. Só que o Maringá ou é no cravo ou é na ferradura, porque não tem nenhum empate. São 3 vitórias e 2 derrotas. O Guarani, que ainda não perdeu, tem 2 vitórias e 3 empates na competição. Ontem teve a reapresentação do elenco no CT, os atletas que atuaram por pouco tempo, menos de 45 minutos, realizaram um jogo treino contra a equipe do Paulínia. Paulínia que disputa aí a 5ª divisão do futebol paulista, né? É a antiga Bezinha. E o Guarani acabou vencendo pelo placar de 6-1. Cadê aqui? Aqui, deixa eu pegar os gols do Guarani. Eles foram marcados pelo Kevin, 2 vezes, Bentinho, Mineiro, que é do Sub-20, atletas do Sub-20 também fizeram parte aí dessa atividade, o Rian e o Brian foram os autores dos gols do Guarani. Já os atletas que atuaram por mais tempo fizeram um trabalho de musculação e recuperação no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Novidade no sistema defensivo nos últimos jogos, o zagueiro Maurício Antônio falou a respeito dessa vitória e o quanto ela traz de tranquilidade, mesmo ainda no ambiente de pressão, até por conta das atuações que o Guarani tem apresentado nesse início de Série C. Foi uma boa vitória, foi uma vitória para a gente ganhar moral, ganhar confiança. Assim, não foi o melhor jogo do Guarani no ano, temos muito que melhorar ainda, mas isso mostra que a gente está no caminho certo, o caminho da perseverança, do trabalho, da dedicação. Tem coisas a ajustar, mas uma vitória dessa em casa, com a nossa torcida, contra uma grande equipe, dá confiança para seguir no trabalho. Não tomando gols, a gente já fica 50% mais próximo da vitória, né, de conseguir os 3 pontos. Isso é um objetivo pessoal meu também, de ser uma das melhores defesas do campeonato. Sempre quando eu estiver vestindo a camisa do Guarani dentro de campo e também aqui no banco de reservas, eu vou procurar dar o meu melhor para conseguir esse objetivo, conseguir as vitórias. Sempre vou lutar pelo meu espaço com
com bastante confiança no meu trabalho, que eu sei da minha qualidade. E espero ajudar mais vezes o Guarani a sair vitorioso e sem tomar gols. Foi muito bom. Assim, a gente está vestindo a camisa do Guarani, que é um dos grandes clubes do futebol brasileiro. A gente tem uma torcida muito exigente. A gente está num grande clube, então é natural que a pressão aqui seja um pouco mais elevada do que os outros lugares. Então a gente tem que ter um mental muito forte, né? Tem que acreditar no nosso potencial, tem que ter confiança no trabalho diário que a gente faz. E uma vitória dessa traz tranquilidade para a gente conseguir trabalhar, para a gente ajustar as coisas que precisam ser ajustadas e olhar para o próximo jogo com confiança para conseguir a vitória. Tá aí o zagueiro Maurício Antônio, né? Defensivamente, o Guarani se destaca na Série C. Ele tem apenas 4 gols sofridos, né? O Amazonas, que é o líder da Série C, só sofreu 1 gol. Nossa, 1 gol só. Em 5 jogos. Vou até olhar a defesa do Amazonas aqui, quem é. 1 gol apenas em 5 jogos. E o Guarani sofreu 4. O Guarani tem a segunda melhor defesa ao lado do Ipiranga e também do Barra e do Santa Cruz, que apesar da boa defesa tá lá embaixo. Agora, os números do Maringá em termos de gols marcados e gols sofridos assustam, hein? Porque o ataque é uma máquina. Fez 13 gols em 5 jogos. Só que, por outro lado, sofreu 12. Ou seja, o Maringá tem um ataque muito interessante, mas um sistema defensivo aí que é o pior da Série C. Tá ao lado do Itabaiana aqui também, que sofreu 12, mas é o lanterna da competição. É esse duelo, é o adversário do Guarani, o Maringá, que defensivamente apresenta números ruins, mas ofensivamente tem mostrado números positivos. É o duelo de bons ataques, mas com uma defesa do time paranaense estranha, hein? Apenas a título de curiosidade, o goleiro do Amazonas tem 1 gol sofrido só em 5 jogos. É o Renan, Botafogo, lembra? Jogou no Santos também. Renan é Atlético Goianiense, se não me engano, também, né? Ele jogou lá no Atlético. Só esclarecer aqui rapidamente aos ouvintes, são milhares de mensagens aqui em relação aos microfones do Chaibe e do Carlão. A nossa equipe aqui já está buscando soluções, são milhares de mensagens sobre esse assunto, só para vocês não acharem que eu estou ignorando. Não, já estou repassando tudo aqui, a galera da... O Chaibe estava falando errado. Ele tava torto. Mas a galera tá tentando resolver aqui esse probleminha, principalmente aí a galera que tá no YouTube e nos aplicativos. Vamos lá, Carlão de Freitas. Jogo importante para o Guarani. Precisa dessa vitória. Até a gente estava conversando aqui, né, fora do ar, sobre a importância de ter um pouco mais de tranquilidade, né? Porque, cara, é uma pressão tão grande assim no Guarani que se formou, né? O time ainda tá invicto, então seria muito bom o Guarani conseguir mais um resultado positivo pro Hélio ainda continuar colocando as ideias dele em prática, né? Olha, Júlio, mesmo com a vitória e a contestação por parte do torcedor, me parece que essa semana o ambiente, pelo menos futebolístico no Guarani, é de mais tranquilidade. Isso é bom. O Hélio tocar o trabalho, preparar a equipe em paz para o jogo contra o Maringá. Jogo bom para o Guarani, viu? Porque o Maringá, vivendo esse grande momento, vai querer partir para cima, tomar iniciativa. O Guarani é um time maduro, um time consistente na defesa, né? Os números mostram isso. Jogo bom. Acho que tem uma possibilidade interessante do Guarani voltar com a vitória. E o Maurício Antônio, né, cara, ele chegou aquele estilo mineirinho, estilo quietinho, porque todos os holofotes e em virtude também da carreira vitoriosa, eles estavam ligados ou focados no Rafael Donato, né, que chegou como um líder, chegou como um capitão, chegou como o dono do vestiário, e graças à competência dele, principalmente no futebol goiano e lá no Novo Horizontino. E de repente, numa lesão do Rafael Donato, o Maurício Antônio se apresentou. E, cara, tomou conta da posição. Muito simples, não inventa. A hora que tá com problema, manda pra lateral, não fica com invenção, não. E importante, o Hélio ganhou aí um bom reforço, não só agora, né, no Campeonato Paulista, mesmo com o Matheus, o Maurício já tinha dado uma resposta super positiva. E hoje eu acho que é um titular do Guarani. Mesmo com o nome do Rafael Donato ser um nome muito forte, muito presente e uma liderança dentro do grupo, tecnicamente hoje o Maurício Antônio vive um momento melhor. E por isso o Hélio aposta nele, fica com ele como titular, possivelmente para a sequência da Série C. E o Donatão vai aí, não sei se para o final da fila, mas vai ficar de resguardo.
foi um bom reforço do Guarani, um cara que não chegou tão, né, valorizado, não chegou aí cercado de atenção, mas está tomando conta da posição e hoje é um porto seguro, sim, do sistema defensivo do Guarani. Eu acho que o Guarani precisa aí de tranquilidade, né? Porque a Série C é muito traiçoeira. O torcedor do Guarani se lembra como foi aquele período até o acesso de 2016, né? O Guarani ficou 14, 15, 16. Eu não lembro se o Guarani cai em 12 ou 13 na Série B. Ele cai em 12, um segundo semestre terrível. Aí ele faz 13, 14... Nossa, foi uma sequência 15, terrível. 16 que ele sobe contra o ABC... Isso, o Asa, sobe contra o Asa, depois tem aquele jogo histórico do ABC, exatamente. 4 anos, os 3, né, antes do acesso, nossa, terríveis. E mesmo com essa campanha instável do Guarani, né, Júlio, na Série C aí também, resultados, empates, resultados de vitória também, mas não jogando tão bem, o Guarani é o 6º colocado, está a 4 pontos do líder. É verdade que é o começo de uma competição, apenas 5 jogos, mas o importante é se manter justamente aí para ter tranquilidade para fazer um bom futebol, né? A gente sabe que a torcida fica contestando o trabalho do Hélio Cizenando também, a gente mesmo também às vezes chega um pouco mais duro também na atuação do Guarani, né, do que pode mostrar o que está mostrando atualmente jogando nessa Série C. Mas a questão é que com os pontos também a equipe se torna mais segura também para poder fazer bons jogos, né? Tem uma semana inteira de trabalho agora pela frente, frente ao Maringá, e tem totais condições de chegar lá no Paraná e conquistar uma vitória também, né? A gente fala sobre a camisa do Guarani nessa Série C, é muito pesado, e o Guarani é um dos postulantes à vaga. Tem totais condições e precisa dessa vitória fora de casa. Ontem, na reta final do programa, vocês citaram, né, sobre essa pressão que existe no Guarani, né, acho que mais nesses últimos jogos, né, em cima do Hélio Cizenando, muito por conta ainda também de tudo que aconteceu em 2025, mas é aquilo que você falou ontem, né, será que a mudança, essa pressão, ela é uma pressão positiva pelaquilo que o Guarani tem buscado como objetivo? Será que toda essa cobrança que a gente entende por parte do torcedor, igual o Júlio falou, a gente não tem aí a paixão porque não somos torcedores assim a fundo do Guarani. Claro que queremos o clube bem porque nós estamos bem também. Mas eu sei lá, acho que tá um pouquinho exagerado, né? Acho que a gente precisa estar um pouco mais de tempo. Falamos aqui do Palmeiras, no caso do Flaco Lopes, de outros atletas aqui. Acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Sei que o torcedor do Guarani não vai concordar com o que eu tô falando, mas... Por exemplo, vamos pegar o Matheus Costa. O Matheus Costa tá fazendo um trabalho legal lá na Inter. Será que não seria um trabalho legal no Guarani? Não sei, o Sina não existe na vida, né? Mas... Porque não tem ninguém incontestável aí no mercado também, né? Que você vai chegar e falar... Ontem, depois do programa, a gente batiu uma caixa com o Júlio a respeito desse assunto, né? Envolvendo a torcida do Guarani. É um assunto polêmico e que, de repente, nem todos vão concordar e eu espero não ser mal interpretado com o que eu vou falar, né? O Guarani, ele tem um DNA de coisa boa, né? O Guarani, desde quando ele sobe em 49, o Guarani ele sempre disputou primeira divisão, né? Dos anos 70 até 99, ou dos anos 70 até 88, 89, o Guarani sempre disputou competições internacionais, né? O Guarani foi quase que um semifinalista na Libertadores de 79, sendo prejudicado pela arbitragem lá no Defensores del Chaco contra o Olímpia. Quem é desse tempo sabe tudo o que aconteceu, né? Como era de praxe em Libertadores, né? E finalista de Brasileiro, finalista de Paulista, ou seja, o Guarani ele conserva um certo tipo de torcedor acostumado a grandes competições, grandes campanhas, grandes jogadores. E esse torcedor, principalmente assim, os da minha idade, os mais velhos, eles ainda têm dificuldade em aceitar o Guarani numa Série C, numa Série B, né? Porque ele viu Série A, ele viu final, ele viu Libertadores, né? Então a característica desse tipo de torcedor do Guarani é uma característica de exigência, não é aquela característica de pegar no colo, de apoiar, de entender o momento. E é compreensível você não entender o momento para quem viveu tanta coisa boa. Então tem uma camada da torcida do Guarani que tem dificuldade. E é plenamente natural, plenamente natural. Só que eu acho que em alguns momentos isso atrapalha. Hoje eu sinto que está atrapalhando. O Hélio é o Pepe Guardiola? Não. O Guarani é o Flamengo? Não. Mas, gente,
Os resultados estão acontecendo, eu acho que a cobrança ela faz parte, ela tem que acontecer, mas em algum momento tem que ter um equilíbrio, né, do torcedor entender que é uma campanha deficitária, é um campeonato deficitário, é um campeonato complicado, em que a plástica, às vezes, ela não vai aparecer. E ainda bem que os resultados estão aparecendo. Às vezes não, então, a maioria do tempo nessa série não vai aparecer. Não vai aparecer. Então, acho que em um certo momento, mais uma vez, espero não ser mal interpretado, o torcedor... ele vai ter que entender, cara. É a terceira divisão do futebol nacional, a terceira prateleira. Então vai ser difícil ver um futebol bonito. Porém, os resultados estão acontecendo. E graças a Deus, porque pelo menos deve se classificar. Em se classificando é uma força para brigar nesse quadrangular. E é um candidato ao acesso. Isso é inegável. 11h53, daqui a pouco a gente volta. CBN Esportes Campinas. Em 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. É simples e seguro. Ao realizar sua declaração, você tem o poder de destinar até 3% do imposto devido diretamente aos fundos municipais da criança e do adolescente. E você ainda pode destinar mais 3% ao fundo do idoso. O melhor de tudo, essa escolha não custa nada a mais para você. Se você declara como pessoa física, fique atento. O prazo se encerra no dia 29 de maio. Faça parte deste movimento. Seja um leão solidário. Doe para quem mais precisa. Apoio CBN Campinas. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E mais uma vez o convite aqui para você apaixonado pelo voleibol, apaixonado pelo vôlei Renata, que vai em busca do título da Superliga domingo, 10 horas da manhã contra o Cruzeiro. Ano passado, Cruzeiro e vôlei Renata também decidiram o título da Superliga e o time mineiro levou a melhor. Agora, esperamos que o resultado seja diferente, com o título vindo para Campinas, vindo para o vôlei Renata. E aqui na CBN você acompanha todos os detalhes da partida com Rafael Pio, Renata Rondini e Marco Guarizo, direto do ginásio do Ibirapuera, na capital paulista. Neste Dia das Mães, aproveite as ofertas especiais do Iga Atacado e leve mais sabor e carinho para a sua casa. Ketchup Heinz tradicional 397 gramas, R$10,98. Leite condensado moça integral lata 395 gramas, R$6,98. Linguiça calabresa Aurora 2,5 quilos, R$53,89. Nesta embalagem o quilo sai por apenas R$21,55. Detergente em pó Tixan 1,6 quilos, R$15,59. Ofertas válidas até o dia 11 de maio. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o NOS, o Núcleo de Oncologia e Saúde, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Estamos de volta, 11 horas e 56 minutos. Informações agora da Ponte Preta, meu caro. A Ponte que joga contra o Sport no sábado, né, Júlio? Às 6h30, né, da noite. A Macaca ela tem dois desfalques. O Luiz Felipe, que não foi titular contra o São Bernardo. E também tem o desfalque do Murilo Cavalcante, né, que vinha atuando com frequência no meio-campo. Agora, Murilo Cavalcante para cobrar um escanteio, pelo amor de Deus, hein? Aliás, a torcida da Ponte, que marcou presença lá em São Bernardo, cada escanteio que ele cobrava era um desespero pro torcedor da Ponte. E aí é o que eu falei, né? Eu peguei o exemplo de quando eu estudava, né? Que eu era bem ruim em matemática. Aliás, eu sou ruim em matemática. E aí meu amigo Bruno, que era filho da professora, inclusive, de matemática, eu tirava as dúvidas com ele.
eu ia bem na prova? Não ia bem na prova, mas o Cavalcante tem o Elvis do lado dele, então ele pode pegar ali ensinamentos do camisa 10 para cobrar pelo menos um escanteio. Mas é talento, né, também. É, exatamente. E quem será o substituto do Cavalcante? Quem será? O Saravia nem no banco ficou. O Saravia, então, isso o Rodrigo tem feito um revezamento aí, né, entre os volantes. Inchado, né? Então isso significa muitas opções, né? Tarek, então, eu Léo vou pegar Gomes, aqui, ó. Rodrigo Saravia. Então, mas o Léo Gomes, que também estava participando do rodízio, também não ficou no banco. É. Tem que ver se tá bem também. Aí veio do Japão, né? Contra o Guarani, né, da Copa do Brasil. Quem? O Léo Gomes, lembra? Léo Gomes, isso. Ó, vamos aqui ver pro Guarani meio, de Bagé, né? No meio campo, quem que ele tem pra função? O Elvis pode voltar, né? Vamos lembrar disso. Tarek. No jogo contra o São Bernardo, de meio campista só tinha o Tarek. Cadê aquele rapaz, Gustavo Teles? Hein, professor? Sumiu também, professor. Nossa, essa Glorioso Teles faz tempo que não aparece, hein? A galera do Campeonato Paulista tinha um menininho que jogava bem, fez uma fumaça, a última aparição. Nicolas. Foi embora. Foi embora. Não foi pro Atlético Mineiro? Cruzeiro. Ah, foi pro Cruzeiro? Eu acho que é Cruzeiro. Ele saiu do Guarani, da Ponte Santos, mesmo. Né? O Caio Ganga foi pro Santos e ele foi pro Cruzeiro, verdade. Acho que é isso. E o Pedrinho, acho também que saiu. Não, o Pedrinho foi pro Cruzeiro. Nossa, que rolo, hein, ô Lupi? O problema é esse. A Ponte não divulga nada, né? Da Ponte. Isso aí não é nem lembra dos jogadores. Mas... O Nicolas, ele tava na mira do Santos, tava na mira do Corinthians também. Que foi o destaque da Copinha, da Copa São Paulo. Acho que o Nicolas tá aí ainda, cara. Não, o Nicolas tá na Ponte ainda, é verdade. Tá aí. O Nicolas tá aí. Quem saiu foi o Pedro. Foi o Pedrinho e foi o Caio Ganga. Não, calma aí. Vamos organizar a casa. Vamos lá. O Nicolas negocia com o América Mineiro. Não sei se fechou ainda. Mas o destino do Nicolas era o América, empréstimo. Mas ainda tá na Ponte, pelo que a gente... O Pedrinho é o Cruzeiro. Isso. E aí já foi. Já foi. E Caio Ganga também já foi ao sub-20 do Santos. Então é isso. Mas o Pedrinho, ao que parece, ainda não fechou com o América. Então, porque tinha uma galera... Tudo bem, Campeonato Que rolo, hein? Pedrinho não, Nicolas. Nicolas, é. O Paulistão foi aquela bagunça. Mas, pô, se você pega o Nicolas, pelo menos pra pegar banco, Gustavo Teles, banco, não vejo nenhum problema. O menino zagueiro, o Leão. Foi bem também. Assim, Miguel. O Leão está machucado. O Miguel tem entrado. Mas, nossa, mas é... A gente nem lembra do jogador. É um elenco limitado diante do cenário, né? Que a Ponte... Não tem. Exatamente, né? Inchado, nivelado por baixo, né? Porque são poucas unanimidades. O Luiz Felipe, por exemplo, eu não entendo o Luiz Felipe ser reserva na Ponte. Ele não tem a condição física para suportar. Só pode ser uma questão física mesmo, né? Porque quando ele entra, geralmente ele muda o jogo, né? Tanto que quando ele entrou contra o São Bernardo, aquela enfiada pro Potker, mesmo impedido, né? Sim. É ele que puxa a jogada, né? Então ele costuma ser um jogador mais efetivo nesse time da Ponte. E só um ponto, né? Que a Ponte tem que melhorar entre tantos pontos. Cara, nenhum chute pro gol, né? Todos os chutes da Ponte foram pra fora, né? Um chute muito passe errado, que é o beabá do futebol, né? Quando você tá lá na escola... Inclusive com o senhor Murilo, né? Nossa, os dois, né? O Murilo e o André. Cara, passe de 2 metros, sabe? Pô, isso é coisa de treinamento, é beabá, na escolinha. Pô, o chute de longa distância tá difícil entrar, não tem um rabisqueirinho e tal. Queima, de repente a bola entra, desvia alguém, sabe? Não é dar chute maluco que nem... lá na ressacada, né? Acho que foi o André, o Cavalcante. Não é esse tipo de chute. É chutar bem, chutar para exigir do goleiro adversário, para criar chances. Mas realmente é falta de qualidade, tá louco. 4 horas tem arena. Vocês estarão acompanhando o primeiro tempo, né? De PSG e Bayern, hein? Verdade. Estarão acompanhando a classificação do Bayern de Munique. Bayern de Munique será o campeão europeu. Me cobrem daqui a 3 semanas. Arsenal depois de 20 anos na final, hein? Grande abraço, gente. Até amanhã. CBN Esportes Campinas.